E o Senhor tem sido fiel na minha vida como sempre e sempre foi. Eu quero contar um testemunho da minha vida. Muitos dos irmãos aqui que me conhecem, às vezes pensam, não, o Elias é um rapaz que foi um resgate que Deus fez, só que eu não conheço a história dele. Para os irmãos que não sabem, eu nasci no berço evangélico. Meu pai e minha mãe são evangélicos, me criaram conforme as escrituras, cresci no berço evangélico. Quando eu fiz 9 anos de idade, mais ou menos, os dois se separaram e infelizmente se afastaram dos caminhos do Senhor. E eu, quando foi 1 ano, 2 anos depois, eu também afastei, ainda continuava vindo aqui, eu morava aqui do lado da igreja. Todas as noites que tinha culto, eu ouvia a palavra de Deus da minha casa. Eu ficava em casa junto com a minha mãe. Infelizmente eu dava muito trabalho para minha mãe, para o meu pai. Sei que a minha mãe passou lutas que só Deus sabe. Sei que a minha mãe passou guerras que só Deus sabe o quanto é ruim para uma mãe passar. Eu afastei dos caminhos do Senhor quando eu tinha em torno dos 10 anos. Quando eu fiz 12 anos de idade, a gente estava morando no Itajá, eu e a minha mãe. E lá ela estava trabalhando, eu ia para a igreja com o meu tio. Meu tio ia todos os dias, meu tio é evangelista na igreja do Itajá. E lá o Senhor fez um chamado para mim, quando eu tinha 12 anos. Deus falou comigo assim: Elias, eu quero que você seja pregador para essa juventude, pregador para essa nação. Com 12 anos de idade, Deus usou o pastor para me pegar pela mão, me colocar em cima do púlpito e falar para mim aquelas palavras. Com apenas 12 anos, eu chorei igual uma criança, é claro. E Deus falou muito comigo aquele dia. No outro dia eu comecei a ler a palavra de Deus. E essa Bíblia aqui, eu ganhei ela aqui nessa igreja. Porque a minha sumiu, infelizmente, né, irmão Wagner? Irmão Wagner me deu essa Bíblia aqui. Eu tinha meus 10 anos ainda. E essa Bíblia está comigo até hoje. Eu lembro que eu peguei essa Bíblia para mim estudar depois que Deus me fez o chamado para mim poder pregar. Aí minha mãe decidiu voltar para o Caçu, eu fiquei um tempo com a minha avó. E minha avó, ela é uma mulher pentecostal, meus irmãos, ela é raiz mesmo. Chegou em mim e falou: quer virar pregador? Vai estudar a palavra. Peguei a Bíblia e fui estudar. Eu peguei a Bíblia uma vez e marquei ela. Pouco tempo depois eu vim para o Caçu também. E por influência, eu afastei dos caminhos do Senhor. E eu comecei uma vida que a gente vai olhar e vai pensar assim: é uma vida de condenado, é uma vida de gente que não tem volta. Só que Jesus, ele é lindo no jeito de agir. Eu afastei dos caminhos do Senhor e eu comecei a andar com traficante. Comecei a andar com gente que não era boa pinta. Não me orgulho de falar isso, mas eu me orgulho de dizer que de lá para cá Deus mudou um contexto. Afastei, comecei a envolver com essas pessoas e por influência eu saía, ia para os bares. Lembro que a primeira vez que eu bebi junto com o meu primo, que hoje eu divido o lado dando glória a Deus aqui nessa porta. E eu agradeço a Deus porque Deus, ele faz grandes coisas. Comecei a beber, acabava com a minha vida na cerveja, na pinga, na cachaça. Comecei a viciar em cigarro, vapor, paieiro e maconha. Só que o Senhor, ele olhou para mim e no meio desse tanto de carniça, o Espírito Santo falava assim: eu ainda estou aqui dentro, eu ainda estou te vendo. Comecei a desenvolver crises de ansiedade. Conheci uma garota
Namorei ela no período de 1 ano. Cometi adultério contra ela. Nunca recebi o perdão. Só que através desse não perdão, eu estava indo atrás de cocaína para mim comprar. Meu pai me liga: Elias, vamos pro culto. Vamos pro culto, meu filho, que você está me devendo. E eu fui quebrantado. Meu pai, a minha mãe, o Carlos, a Paula, todos vivenciaram os momentos que eu ficava dentro do meu quarto. Eu tomava remédio para ansiedade escondido da minha mãe. E eu fumava muito pensando que aquilo iria aliviar a minha ansiedade. Foi várias e várias vezes da minha mãe chegar em casa e ver o meu quarto cheio de fumaça e danar comigo. Eu sei que eu dei muito desgosto para minha casa. Meu pai me chamou para ir para o culto, eu falei: vamos. Estava toda arrebentada. Só que Deus, Ele sabe trabalhar. Cheguei lá, sentei no meu lugar, levei essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia eu nem sabia onde é que estava perdida lá na casa do meu pai. Meu pai me entregou e eu fui para o culto com ela. O pastor começou a pregar. Um irmão Cosme Luiz começou a louvar. Eu abri a minha Bíblia onde ele tinha levantado a sua Bíblia. Eu lembrei de Efésios, a espada. Eu abri lá e, curioso, eu vi uma marcação. E a marcação estava assim: não comunica com as coisas das trevas. Para muitos, para mim naquele momento não fez sentido nenhum. Mas o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, falando assim: lembra que dia que tu marcou isso aí? Foi no dia que eu te chamei, lá atrás, meu filho. E eu ainda estou aqui querendo que tu pregue a minha palavra. Para muitos que olham hoje, vê o menininho bonitinho de 20 anos de terno, não sabe nas gandaias que eu andava, não sabe o tanto de família que eu destruí, não sabe a ignorância que eu andava, não sabe uma vida que eu destruí, falando para uma mãe que eu odiava ela. Mas Deus viu. E eu lembro daquele hino do Samuel Mariano que dizia: quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente lembra quando o mar abriu e Israel passou. Ninguém conhece a tua história, mas Deus sim. Deus estava lá quando você pediu. E aí, Elias, o que aconteceu? Deus começou a falar na minha cabeça assim: os meus vasos estão trincados, meu filho. Eu vou ter que fazer de novo, vou ter que construir de novo. Eu só não tinha entendido que aquela palavra era para mim. O pastor começou a pregar. No final do culto eu fiquei sentado. E a gente, quando a gente é jovem, a gente tem um medo de aceitar Jesus, de pensar assim: eu não vou conseguir, Deus não vai me dar força. Só que é o engano da nossa cabeça que Satanás põe lá para a gente não reconciliar com Cristo. E lá no banco eu fiquei assim com os dedos, ansioso, e o pastor fazendo um apelo. Eu lembro que foram uns 3 jovens lá na frente. Eu falei: dou mais 2 minutos porque está faltando um jovem. A importância de um tempo na hora do apelo é crucial. Eu não fui. O pastor olhou e falou assim: Emanuel, pega o seu filho e traz aqui na frente. Eu lembro que o meu pai colocou a mão nas minhas costas e foi me levando. Eu cheguei lá e eu não fiz como os comuns. Eu dobrei os joelhos, abri as mãos e falei: Senhor, eu quero ser um crente diferente. Eu não quero ser um jovem mais ou menos. Eu não quero ser um crente que te serve de qualquer maneira.
Eu quero servir ao Senhor com tudo que eu tenho. Se eu tenho voz, eu vou dar a minha voz para o Senhor. Se eu tenho pernas, eu vou saltar na tua presença. O pastor colocou a mão no meu peito e Deus usou ele. Eu te perdoo pelo pecado que você cometeu, meu filho. E eu lembro qual que era a dor daquele pecado no meu peito, porque eu sabia que aquilo ali tinha doído mais do que qualquer coisa. E ele pegou e falou assim: e o seu chamado ainda está de pé. E eu lembrei da essência do Evangelho. E hoje eu só estou aqui porque Deus teve misericórdia da minha vida. Porque Deus teve bondade em ter misericórdia da minha vida. Então, se você está aqui hoje e tem motivo para adorar, abre a boca e glorifica a Ele. Vou deixar um versículo e passar para o irmão Igor. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. E Davi saltava com todas as forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Elias, por que você está lendo isso aqui? Porque Davi sabia de onde Deus tinha tirado ele. Davi estava saltando porque ele estava grato e feliz de estar num lugar aonde a presença de Deus estava. Ei, eu não sei você, mas a presença de Deus está aqui. Se você tem liberdade para adorar nesse momento, adora, porque Deus aceita a tua adoração. Deus conhece a tua história. Ele conhece a sua estrutura. E não é hoje que você vai parar. Não é hoje que você vai desistir. Porque Satanás pode tentar. Satanás pode tentar. Mas a igreja do Senhor vai permanecer de pé. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Irmão Igor.